sobretudo com o programa da Bela Vai, é preciso que se reconheça o gigantesco esforço que a cidade do Rio de Janeiro com suas campanhas. O dinheiro foi da cidade, porque o interpretado são direitos ou de empréstimo, ou de dinheiro da própria, que é da população carioca, que investiu muito para fazer com que as favelas tivessem uma outra condição de dignidade, a partir do reconhecimento das suas pré-existências, a partir do reconhecimento de uma morfologia diferente da morfologia convencional, mas que é possível reconhecer também uma diversidade que é inerente a uma cidade rica, uma cidade que tem diversidade, que é múltipla, que não se esgota num modelo hegemônico, mas que é possível trazer ao convívio o outro, as diferenças possíveis numa interação saudável e socialmente justa. Este aspecto eu acho que eu posso reafirmar, é possível, eu acho que é desejável, é necessário, é importante que o Rio de Janeiro e o Brasil enfrentem a necessidade de urbanizar plenamente todas as suas áreas em favelas que estejam consolidadas. É indispensável. É uma poupança importante que as famílias fizeram, é uma história jamais secular, é uma riqueza de relacionamentos e interrelacionamentos sociais que precisa ser sempre enaltecida. Eu diria então que essa me parece ser uma possível meta a reunir os esforços do Rio de Janeiro no desejo de construir uma cidade mais justa, uma cidade com maior solidariedade. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso reconhecer que isso não basta, que é necessário que a cidade plenamente esteja protegida pela Constituição de 88. O Vicente comentou que um avanço importante desse plano. Nós precisamos reconhecer que não é mais possível nós persistirmos no abandono de parcelas importantíssimas da nossa cidade, em que populações que já ultrapassam a casa dos milhões não têm garantido seus direitos cidadãos plenamente assegurados. E não apenas os direitos importantes que eu assino embaixo do professor Libertador comentou, mas os direitos plenos de liberdade, de circulação, enfim, aqueles que são essenciais à nossa liberdade. Acho que é o segundo objetivo de cidadania essencial que nós precisamos de forma refletir como uma condição de democratização da nossa cidade. E em terceiro lugar, e último, para concluir, eu gostaria de, como arquiteto, reafirmar que temos nós, arquitetos, uma responsabilidade importante no plano, no quadro de fundo em que a nossa cidade se apresenta. Sobretudo, justamente pela ideia de que é possível postergar, ampliar, dispor de mais territórios indefinidamente e que isso terá uma resposta no futuro que será adequada à vida humana. Rio de Janeiro, cidade, e Rio de Janeiro, cidade metropolitana, não cresce sob o índice de população, exclusivamente, já desde a década de 80. É a região metropolitana, mais confirma isso, e desde então, menos cresce
entre todas as regiões metropolitanas brasileiras. E as regiões metropolitanas brasileiras são as aglomeradas que menos crescem no sistema urbano brasileiro. Nós temos mais aquela pressão demográfica de expansão que tinha nos anos 50 e 60. No entanto, a cidade se expande exageradamente. E ela se expande por esse modelo trazido pelo desejo de ocupação mais ardente, por um aproveitamento territorial que leve ao rendimento maior dos capitais investidos numa legítima especulação, mas ela cresce também com a nossa inadvertida ação de localização de equipamentos, bens e serviços, como o caso do mercado elétrico, que é uma expressão de uma política habitacional estruturada no tempo, que oferece a oportunidade do arranjo entre o governo e empresas para expandir a cidade para mais gente, para levar núcleos habitacionais com menor ou maior grau de coesão para as fraldas mais distantes da cidade, no processo de requerer alimento à expansão e acrescer a mais miséria às periferias urbanas. Porque não teremos dúvida. A expansão do jeito que a cidade está sendo construída, leva cada vez mais para mais distante a possibilidade de construir uma cidade democraticamente correta. Nós não podemos assistir, por exemplo, à defesa da expansão de 1,5 milhão de novos habitantes para as fraldas do lado metropolitano que se constrói entre o polo de Itacoraí e Itaguaí. Não, é importante esse lado metropolitano. É importante que ele sirva como instrumento de desenvolvimento da logística industrial, dos polos econômicos que a cidade tem. Mas que ele sirva como um instrumento de expansão da cidade e de ocupação das áreas desabitadas, não. Isso não nos interessa. Expandir a cidade desse modo será contraproducente, será ampliar as impossibilidades do Estado de estar presente plenamente em todo o território. Eu diria, do entendo, que essa eu acho que parece ser a nossa questão essencial no desenvolvimento dos próximos tempos. Nós temos que ampliar, garantir que toda a nossa cidade esteja plenamente protegida pela Constituição brasileira. Seja Ipanema, seja Sepetiba, seja Baixada Fluminense, seja Morro do Leão, seja qualquer favela, loteamento ou bairro da nossa cidade. Esse talvez seja o nosso grande desafio sobre o qual nós precisamos construir um acordo absolutamente necessário. Agradeço ao professor Sérgio Magalhães e gostaria então de abrir a sessão ao debate. Gostaria de abrir inicialmente para 5 questões. Essa é a proposta, e aí nós retomamos, os componentes da mesa podem então responder e nós abrimos em seguida para mais 5 questões, lembrando a todos que a gente está com o tempo bastante apertado, porque nós ainda temos uma segunda mesa que teoricamente começaria agora às 16 horas. Então eu gostaria só de pedir para aqueles que quisessem colocar questões que se identificassem e indicassem os componentes da mesa para quem gostaria de colocar a questão. Está aberto ao debate. Eu fico questionando a mesa, ao professor Rubens e também aos outros da mesa, essa questão da inexistência de alternativas como o fim, a gente vê uma interrupção da ação coletiva.
E hoje a gente tem outros complicadores, que são, que é a questão do tráfico de drogas. Mas a ação coletiva ainda é a única questão efetiva de que essa parte da cidade, como falou o professor Sérgio, a única forma efetiva que essa parcela da população consiga ter os direitos da cidade. Porque os direitos, eles não são dados, né? Eles são conquistados. E eu acho que toda a nossa perspectiva hoje tem que ser no sentido de reafirmação da ação coletiva nas favelas. Falta muito política dentro da favela. Então eu queria ver as reflexões da mesa a respeito disso. Tá? Ciências sociais, primeiro semestre. Eu queria fazer uma pergunta para o Biratã. Na verdade, eu queria ouvir a opinião dele sobre o projeto que tem projeto de lei de assistência técnica. Projeto de lei de assistência técnica, qual o papel que ele pode exercer nesse resgate da dignidade da pessoa humana dentro do contexto da moradia, e queria ouvir a sua opinião, como está se dando no Rio, como ele pode expandir também, como outros indivíduos podem ajudar a fomentar esse projeto, de que forma pode ser feito, se é válido ou não, comenta aí. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Diego, eu sou estudante do Centro Acadêmico de Justiça da UFRJ e também atuo como secretário da Associação do Meu Bairro de Estudante Geral. Primeiro eu quero parabenizar a iniciativa do Instituto de Justiça da UFRJ e colocar as questões. Primeiro, foi colocado essa questão do desordenamento da ocupação, a questão do plano final e a expansão. Eu queria saber se existe uma ligação disso com a anarquia da produção, como eles do Marx falam. A gente que a economia capitalista é anárquica, ela não é planejada, ela não tem planejamento. E se esse não planejamento, essa lógica que o senhor colocou de você expandir cada vez mais, está ligado naquela lógica de produção expandida do capital, e se expandir de forma expansão, a reprodução expandida no ser algo planificado, necessidade relacionada com isso. Segundo, eu queria saber se o tráfico, foi até a professora colocou que é um computador, e realmente é um computador, não é único, para você organizar as pessoas para lutar. Então, se o tráfico, se é aquela tese do fundo de matérias negras coloca como algo, instrumento mesmo contra-revolucionário mesmo da burguesia, do imperialismo, para poder tentar alienar as pessoas, se essa tese ela prossegue. E para finalizar, eu queria aproveitar esse espaço que me concede o pessoal da educação para a palavra. Eu até passei os panfletos aí. Amanhã, 1h da tarde, na Candelária, a gente vai estar acontecendo uma passeata da campanha Petrolícia Nossa. Por que eu estou colocando, fazendo a passeata? Só pedir para você encerrar, que a gente está com um tempo muito apertado. Tá? Então, se você já colocou essas questões, eu tiro para passar a palavra. Porque assim, tem um projeto de lei aí para que a parcela, uma boa, dos lucros da atividade de polícia seja revertida para ações para a finalidade social, para o desenvolvimento social. E acho que isso se liga com o tema que a gente está tratando aqui, que só a maior pressão está 12 trilhões de reais. Então acho que boa parte desse dinheiro, se for revertido, pode se resolver, inclusive, esses problemas que a gente colocou aí de moradia, de integridade habitacional. E, obviamente, a gente sabe que isso só vai se dar com a nossa mobilização e com a nossa luta. Isso eu faço apelo para todos que puderem estar amanhã aí na passeada. Ciência técnica, comunitária, ou seja, a intervenção do poder público no sentido de melhorias habitacionais, melhorias urbanas, qualificação da moradia, está associada à intervenção técnico-profissional. Ou seja, romper um pouco aquela lógica de que tem nada, de projeto, eu vou fazer. Se você
financiamento com material financiamento com material de construção, que faça, se faz um mutirão, se qualquer tipo de base técnica, execução da obra, isso pouco importa, isso é absolutamente nada. Então a ideia desse projeto, dessa dúvida, é fundamental, mas ele não se materializa também em ações individuais com um pouco de grupamentos corporativos, profissionais e da academia. Na verdade, se a assistência técnica não estiver colada e ser parte integrante, constitutiva de políticas públicas, ela vai cair no campo da assistência livre, aí vai estar desgarrada naturalmente de qualquer processo de melhorias urbanas e habitacionais. Então, naturalmente, esse projeto tem no Congresso Nacional já há muitos anos, existem experiências concretas, e até no Rio de Janeiro, uma certa medida, se nós formos ver a experiência dos povos, ele puxa um pouco essa perspectiva, a concepção dela, essa proposta é bastante interessante. Ela entende a agricultura pulverizada, não tem recursos suficientes, e não tem, na verdade, a construção de uma cultura de intervenção técnica, não é espaço construído, num ambiente construído, deve ser parte constitutiva de políticas públicas. Finalizar essa questão é que, por exemplo, quando se fala de investimentos para a qualificação do espaço urbano, para a qualificação da moradia, a questão do projeto urbanístico, do projeto arquitetônico, não é considerado. Isso é só outra coisa. O importante é ter a execução de obra. Muita obra e serviços de qualidade, se não tiver planejamento, é projeto, por exemplo. Então, naturalmente, é extremamente importante, porque ela faz com que a gente possa apontar efetivamente formação de políticas públicas, de qualificação desses espaços urbanos e habitacionais, na perspectiva do direito à moradia, rompendo a visão de que a moradia é apenas um abrigo. É muito mais do que isso. Então, naturalmente, a qualidade técnica com o ambiente é fundamental para garantir esse direito fundamental. Responder aqui a pessoa aí, vamos tentar pensar junto. Eu acho que, evidentemente, essa é uma discussão bastante complexa. Devido à sociedade civil, passa por um processo, isso aqui, boa parte do desenvolvimento, mas o que nos toca mais diretamente aqui, que é pensar o tema da favela, claramente a vida associativa da favela vem dos anos 90 para cá sofrendo um processo de erosão, de esvaziamento, de fragilização, que não tem apenas a ver com o tráfico, tem muito a ver com o tráfico, mas tem muito a ver também com as máquinas políticas que se construíram nessa cidade na década de 2000. Arriscaria dizer, inclusive, que o Rio de Janeiro se encontra num estágio bem mais complicado em relação a outras cidades, já que a associativismo foi atacado por muitos flancos. Acho, por outro lado, que política também tem um elemento de oportunidade. A gente está num momento particularmente complicado, é preciso reconhecer isso. Não adianta a gente também estar muito contra de fato. Um momento particularmente complicado. Acho que tanto o Sérgio quanto o César trouxeram outros dimensões do mesmo problema, não só do sentido. Tem razões que, inclusive, tem a ver com a lógica do capitalismo, mas acho que na nossa seara mais local, cidadina, podemos dizer que no momento em que a cidade foi apropriada por uma leitura um pouco animada com a vida associativa. Quero dizer, para dizer de forma mais clara, o Estado precisaria ajudar. O poder público precisaria cultivar a vida associativa, incentivar. Muito difícil o morador das favelas e periferias, com forças próprias, com energia própria, sozinho, construir, vertebrar uma vida associativa mais forte. Isso é muito difícil. Seria necessário que o poder público acreditasse, suportasse isso. E todos os indícios vão na direção da proposta, ou seja, o poder público, ao contrário, não só não cultiva, como não gosta.
Então, é um momento decisivo nesse sentido, né? Mas eu acho que isso precisa ser reconhecido. Também, por outro lado, gostaria de dizer, para que não fique também mal entendido quando a gente fala, mas eu acho que o caminho das ONGs, o caminho da atuação direta e local, de um conjunto de iniciativas, né, que nem se reconhecem mais como ONGs, porque o ONG já virou quase muitas vezes uma coisa pejorativa, né? Mas o fato é que esse tipo de iniciativa obviamente é uma escala importante, né? O que não quer dizer que a gente tenha que se contentar com essa escala, porque essa escala ela é limitada, né? E ela acaba muitas vezes mofada por uma dimensão que ultrapassa completamente o poder dessa vida, desse tipo de ação coletiva. Quer dizer, a mim, do ponto de vista de uma leitura mais objetiva, a gente sabe que seria tentar estruturar formas horizontais, ressolidarizar isso, né? Acho que a cada rodada, cada ano eleitoral, as oportunidades será, né? Então a gente está num momento como esse, né? Onde a eleição mostrou como se passa a ser assim, nós de alguma maneira dramatizou isso. Então, as oportunidades elas estão sempre surgindo. Os políticos passam muito por saber explorar e exatamente prestes saídas nas próprias contradições. Acho que, por exemplo, a UTP, que é uma experiência muito importante, tecnocrática, claramente tecnocrática, mas ela pode dialeticamente abrir oportunidades novas, uma vida associativa que não se propõe a cruzar. Para isso a gente precisa também debatê-la, precisa se apropriar dela, precisa tirá-la do Instituto de Segurança Pública, fazer dela alguma coisa que diga respeito à cidadania. Só queria deixar um último ponto de reflexão. Nós perdemos a batalha da reforma agrária. Quem estava dando a reforma agrária é o agronegócio. A reforma agrária tem a modernização do campo e a constituição de uma produção baseada em pequenos proprietários, que formaliza a classe média, agrária, que tem um grande impacto na modernização da sociedade. Está sendo forjada para ver que quem está fazendo a reforma agrária é o agronegócio. A importação, nós estamos perdendo também a reforma urbana para o urbano negócio. Isso significa não apenas uma nova maneira de pensar e formular a questão urbana e habitacional, isso significa também uma nova forma de intervenção em termos de políticas urbanas e políticas habitacionais. Se antes nós estamos discutindo o papel dessa violência simbólica que eu mencionei como um problema que se conecta com a insegurança pública, foi a forma pela qual a gente discutiu um bom tempo, desvalorizando esse espaço socialmente. Hoje nós estamos começando a discutir a favor de um problema que atrapalha o ambiente do negócio da cidade. Portanto, é necessário controlar e reformar esses ambientes para que a segurança dos investimentos previstos no longo prazo e de regulamento seja assegurada e, portanto, a cidade possa ser atrativa à construção internacional desses infraestruturas. Isso reconstrói no nosso imaginário a maneira de pensar a cidade, a maneira de pensar a papel da terra. Também pergunta é o que fazer para aqueles que acham que devemos ainda batalhar pela ideia de que a cidade deve ter, antes de mais nada, uma função social para assegurar o bem-estar, assegurar a equidade, assegurar a democratização da vida social e não ser a cidade como um objeto de negócio. Só que a gente vai fazer qualquer socialismo de mercado urbano. Nós temos que ter uma prioridade. Os negócios são muito bem-vindos, mas desde que eles ajudem a construir uma cidade. Temos que inverter a educação, tornando os povos da cidade um empecilho para que o negócio for a cidade profissionalizada. A publicitação do espaço
boa tarde. Meu nome é Jorge. Eu sou professor de estudante de ciências sociais. Só que eu me vejo, né, nessa questão da favela por um ponto de vista que eu falou, que é a minha realidade. Da minha mãe, da minha tia, da minha avó, de todo mundo diante de mim, dos pretos de Rio de Janeiro, do Brasil. E eu estava pensando aqui, né, eu não tenho nenhuma questão, mas é uma reflexão que eu vi a opinião da mesa, em especial do professor, não esqueci o nome, Sérgio. Ele fala que a questão de uma retomada, né, de uma melhoria dessa condição de vida da favela esbarra muito no problema do tráfico. Do tráfico de drogas, da violência e o organizado, né, que existe na favela. E eu penso que, não que eu esteja defendendo o traficante, muito pelo contrário, só que como eu moro lá, como eu conheço pessoas que moram em outros lugares, como minha família sempre morou, eu perguntando para eles, eu tendo essa pesquisa, né, informal e depois posteriormente, até porque qualquer pesquisa tem que ter vazamento teórico, qualquer questão tem que ter vazamento teórico, posteriormente em questões mais acadêmicas, mais aprofundadas, eu vi que a favela, como você falou, ela tem uma origem quase centenária. Ela começou faz muito tempo mesmo. Minha mãe tem 75 anos, desde que ela nasceu, nasce na favela, minha avó a mesma coisa. Tem uma origem muito mais antiga que o tráfico. Quando ela chegou lá, não tinha favela, quando ela estava sediada, quando ela estava conseguindo um grande espaço na sociedade em geral, não tinha tráfico nenhum. Não tinha traficantes, não tinha crime organizado, mas tinha abandono. Você falou que esse abandono é impossibilitado pelo tráfico também. Também. Mas engraçado que quando não tinha tráfico também não tinha investimento. A situação dela continuava horrível, a Val continuava correndo na porta da casa dela, a situação de vida dela era muito ruim. E aí eu fico me perguntando, será que realmente o tráfico é o único culpado por isso? Eu penso também no descaso, né, da sociedade, aquela coisa que todo mundo já falou. Porque, até porque, não só no descaso, mas eu também tenho uma visão até um devaneio, de uma cumplicidade do Estado nesse sistema, nessa condição que a favela vive. Porque no sistema, né, já virou até meio clichê, no sistema capitalista que a gente vive, no sistema de exploração do economia produtiva, é necessário que esteja alguém muito embaixo para dar alguém muito em cima. É necessário que esteja um favelado, muito ferrado, naquela condição de vida, para que alguém esteja em cima, para que alguém esteja nascido. A voz das mães, dos filhos e dos pais. Né? A educação pública ficou distante da realidade da classe média. A classe média toda foi para as escolas particulares e a educação pública ficou legada aos alunos pobres. Nesse sentido, é muito importante esse debate aqui, porque faz com que o estudante da universidade, que ainda predomina, é um estudante de classe média, com as cotas, com o ProUni, já se começa ao estudante pobre ter acesso à universidade. Esse estudante de urbanismo, o estudante da sociologia, tem que ir até a favela, trocar ideias com os moradores da favela. E não há necessidade de esperar que a UPP entre primeiro, para depois esse estudante ir até a favela. Acho essa aproximação muito importante para que a juventude da favela entenda, compreenda esse lado da cidade que é parte integrante, a favela sendo um pouco parte integrante da cidade, mas que não há ainda uma aceitação. O que os eminentes professores colocaram aqui é a pura verdade. Ainda há uma grande rejeição da favela, uma grande afastamento da favela da cidade.
agora se veio falar em remoção, e a cidade parece que gosta dessa ideia. Ela parece que foi bem-vinda essa ideia de remoção. A cidade, a favela é parte integrante da cidade, é a vila operária da cidade. A favela opera também na cidade. Nesse contexto, o nosso professor colocou que não vê, né, uma solução, uma associação, uma vida verdejante à frente. Eu gostaria de ter uma esperança, professor. E realmente, ou é na cidade, ou é na universidade, onde pode surgir essa esperança através do debate, ou a própria favela tomar a frente disso, porque eu não acredito na favela como espontaneismo. A favela, para mim, foi criada das necessidades, né? Quero casa para morar, vou fazer meu barraco. Quero um espaço para minhas crianças, vou ocupar aquele terreno, não vou ficar na rua. Mas há outros contextos que é impossível serem ocupados. E esses que nós também queremos ocupar, às vezes a elite, principalmente, impede. Então, aos professores em geral, eu gostaria de ver um livro onde tivesse essa solução linda para a favela, que é a integração favela-cidade, onde esses dois contextos possam viver tranquilos e em paz, para que a gente tenha um novo mundo. Tem um ponto. Eu acho. Aceitando sua reflexão, eu queria lembrar um pouco disso, que às vezes a gente esquece. Eu acho que a minha toda cidade do mundo tem assim, uma marca, uma as áreas mais valorizadas. Você existe, a história da favela, a história do Uruguai. Especialmente quando a gente olha para essas favelas da favela do mundo, está nessa vitória sozinho, morador da favela sozinho, foi lá, enfrentou o mercado, enfrentou o Estado. Essa vitória foi conquistada a partir da articulação política da cidade, passou pela igreja católica, passou pela universidade, passou pelos partidos progressistas. A história da favela é uma história de glória. Quer dizer que a gente começa a fazer uma consideração esse é o caminho, na verdade, que é uma tradição do Rio de Janeiro, inclusive. Eu comecei a me falar, eu acho que o seu tipo mais puro, uma forma muito carioca. E pensava muito nisso, no fato que o Rio de Janeiro, na sua história, muito interessante. O livro do Luiz Costa Filho, muito clássico, chamado Negro, de que a força pela favela, os negros que estavam aqui na Zona Sul, onde moravam as classes médias, então, a favela, além de que trouxe para o Rio de Janeiro, um legado muito positivo, uma possibilidade de integração, outra mão da tendência, um modelo segregacionista, fortista, afastado. A favela é uma coisa da nova gerente desobrigada. Isso. Existe toda essa preocupação. A preocupação de construir uma universidade onde o critério ensino, pesquisa e extensão não seja mais visto como critério, mas seja visto como muito alicerce, muito dissociável, onde é inimaginável que a Universidade Federal do Rio de Janeiro não tem todos os seus departamentos, todas as suas unidades, todos os seus centros, ações institucionalizadas junto com a sociedade civil. E aí não é apenas subir um morro onde vive uma sociedade, uma população pobre, mas é olhar para o seu próprio pé
e ver, infelizmente, a Universidade Brasileira ainda faz da soleira entre o público e o público aquilo que é menos público e que acaba sendo mais do que privado. Obrigado. Nós temos que encerrar uma outra mesa a seguir. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos os componentes da mesa. Queria fazer uma pequena observação com relação à não presença nessa mesa de nenhum morador de favela. Por acaso, nessa mesa não, mas na mesa seguinte, nós teríamos um colega que, além de jornalista e pesquisador do IBASE, é morador do Dona Marta, mas que infelizmente teve um compromisso de última hora fora do país e não vai poder participar com a gente, o que nós muito lamentamos. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos e gostaria de convidá-los para uma exposição de fotografias que nós estamos abrindo aqui ao lado e para um café que também está sendo servido aqui. Nós faremos um pequeniníssimo intervalo para em seguida iniciar a mesa de número 2, intitulada Favelas, Imagens e Estereótipos. Convido a todos a estarem presentes. Falta de imaginação sobre o que fazer, a universidade não tem apresentado alternativas, é quase como se a polícia estivesse dizendo o seguinte: bom, já que a universidade
os seus intelectuais não são capazes de oferecer, nós pragmaticamente oferecemos o mínimo. Então, acho que a universidade está entrando nisso muito ainda cuidadosamente. Ela ficou um pouco contra a parede. Machado, por exemplo, escreveu um artigo que fala mais ou menos do aspecto virtuoso e dos riscos. Eu estou na mesma linha, só estou sendo um pouco mais enfático. Porque noto que dia a dia vem se avançando no sentido de transformar o PP numa gestão social das favelas, ou seja, ela deixa de ser política de segurança pública, passa a ser uma outra coisa. Na sua opinião, é melhor sem se elas não existissem, é uma possibilidade de organização de dizer, né? Eu acho que o modelo vigente até então, né, das incursões policiais, de um lado e de outro, o policiamento comunitário, onde ele foi experimentado, inteiramente desmoralizado. Então a gente estava, na verdade, à deriva. O governador não tinha uma política de segurança pública para apresentar à sociedade. Então os UPPs vieram no pão vazio. Começar depois do assassinato do João Roberto. Isso. Ela veio com o pão vazio. Quer dizer, é complicado você dizer que se não fizer nada está melhor do que o Estado. Não, eu acho que não. Eu acho que ela pode significar, ela pode apontar para um caminho, uma possibilidade. Quer dizer, o nosso papel, até, num certo sentido, é chamar atenção para os riscos. Que são riscos visíveis, importantes, para ver se a gente consegue fazer com que as suas virtudes possam ser maiores e mais importantes que os seus vícios. Esse é o nosso dilema. Ah, sim, a Escola é Favela, que é uma tentativa de abrir uma agenda alternativa de gestão da polícia. Formação de mestrado? Doutorado no IUPERJ. Vocês dois? Não? Ah, tá. Professor, essa política do governo que poderia, abre aspas, ser social no envolvimento da comunidade, e hoje foi colocado que a questão da segurança está atingindo interesses empresariais e econômicos, tendo em vista a questão aí das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Mas fora isso, essas UPPs elas não atingem 5% nem 10% da favela. E ainda não ganhou socialmente, apesar da propaganda massificada, a população, né? Na verdade, qual é a resposta que a sociedade deve entender, ou mesmo a figura protagonista que são os estudantes, a universidade, nessa história toda? Eu acho que a primeira coisa é chamar as autoridades para falar sobre, apresentar critérios, conferir maior transparência a esse processo. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é preciso, e aí a universidade tem um papel fundamental, importante nisso. A universidade está muito calada. É preciso promover debate, discutir, ouvir a fala dos moradores, já que a grande imprensa não dá voz, abrir outros lugares. Mas será que a universidade está preparada para ir à favela discutir com os favelados ou com a outra parte da... Não vejo na história da universidade no Rio de Janeiro barreira em relação a isso. Nem o ERJ, nem o FRJ, nem o PUC. Acho também que o movimento pode ser de mão dupla, porque muitos jovens da favela estão nas universidades. Então é preciso abrir esse espaço. A gente precisa debater, publicizar essa discussão. Ela foi apresentada como um experimento tecnocrático. Bom ou mal, é necessário que a sociedade se aproprie disso, especialmente o mundo popular. E a universidade pode ser um lugar importante para isso. Pode abrigar esse tipo de conversa, porque é muito difícil para o morador fazer isso dentro da favela. Os constrangimentos são muito grandes, de toda ordem. Vem do tráfico, vem da polícia, vem da milícia, vem da máquina política. Então é preciso trazer esse debate para fora. Esse debate não é do morador da favela, só é da cidade.
a mídia poderia desenvolver um papel importante nessa coisa. Mas a mídia está muito comprometida, a grande mídia está muito comprometida com o projeto UPP. Esse é um momento, inclusive, importante e perigoso para alguns jornais, porque eles estão se expondo além do que seria prudente. Mas não seria a propaganda oficial uma troca em que, além da ideologia dominante, haveria um poder econômico também para fazer... Mas e a legitimidade do jornal, a credibilidade do jornal? Né? Eu acho a imparcialidade. Que isso se dá sempre dentro de um certo limite. Né? Então, a grande imprensa do Rio, especialmente o Globo, adotou a UPP como uma bandeira sua. Isso é muito ruim, isso é muito complicado. Né? Isso precisa ser dito, porque o próprio Globo tem que sentir um pouco que a sociedade reage. Tem limite. Como esse limite não vem sendo dado, quem é que vai dar o limite? Né? Como tudo na vida, se você não reage, as coisas vão avançando e vão ganhando corpo. E de repente tem um monstro na nossa frente. Para atacar o outro monstro que é o tráfico, você cria um monstro igual ou pior. Quer dizer, eu não estou dizendo que isso necessariamente vai ocorrer, mas isso pode ocorrer se a sociedade não trouxer esse debate para si. Tá bom, professor, muito obrigado.